Boa tarde, então, para vocês. A gente está começando aí nosso primeiro Resenha na Real. Eu não sei o que eu tô fazendo exatamente, porque eu nunca fiz isso sozinha. Então, se desconectar, se cair, se acontecer alguma coisa, eu vou gritar pro Daniel vir me ajudar, tá? A gente começa, então, hoje. Vocês tiveram o privilégio de ouvir o nosso teste na sexta-feira passada, às 15 horas, com os queridos Ana e Ismael Wolff e o meu excelentíssimo marido, Daniel Bigler. E hoje, então, a gente começa oficialmente nosso Resenha na Real, nas segundas, quartas e sextas, às 15 horas. Até essa pandemia passar. E se a gente conseguir manter, talvez a gente troca de horário, mas a gente continua fazendo live com vocês, tá bem? Então, muito bem. Hoje a gente começa a falar sobre o assunto específico, né, do Coronavírus-19, que é o vírus que está aí no ar, né? E quem vai trazer pra gente hoje uma palavra, né, interessante, vai trazer o conhecimento específico, né? É a doutora Débora de Moraes de Paula, lá do Rio de Janeiro. Ela é líder da EPC lá também, dos jovens, junto com alguns outros irmãos. E ela tá, né, bem no meio do que está acontecendo, né? Ela está trabalhando no meio desse caos todo e vai nos trazer algumas informações mais reais, mais verídicas, mais certas, né? Porque a gente ouve muita coisa, ouve mídia, ouve pessoas, ouve pensamentos, o que a gente acha que vai acontecer, o caos que está o mundo. E a gente vai ouvir então um pouquinho de uma pessoa que realmente está na área da saúde, está sabendo o que está acontecendo, está estudando um pouco mais sobre esse vírus que está aí, certo? Então eu vou convidar ela, se ela já tá aí, eu vou convidar ela pra gente conversar um pouquinho, tá bom? E aí ela se apresenta melhor, o que ela realmente faz, né? O que ela trabalha e como é que ela vai poder nos ajudar aí, certo? E agora, galera, como é que eu chamo as pessoas? Daniel, como é que eu chamo as pessoas? Não me explicou. Deixa eu ver. Daniel Bigler. Eu avisei, gente, que eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu disse! Ele tá rindo de mim aqui em casa, mas eu disse que eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí ele me deixa sozinho, é isso que acontece, viu? É isso que acontece. Aqui em casa, quem sabe mexer nas coisas é a Aimee, ela tem 5 anos, eu não sei mexer em nada, viu? Oi, Maju, eu tô tentando ser salva pelo Dani aqui, só um pouquinho. Tá ali. Tá. O Dani conseguiu, ele veio me ajudar. Eu não sei achar as pessoas, mas agora eu já sei. Boa tarde. Oiê, Oi, tudo tudo bom? bom? Oi, Tudo Meia. bem? Eu tô toda suja. Tudo bem? Tudo bom? Vai lá com o pai. Então, como é que vocês estão aí no Rio? Tudo certo? Tudo certo? Estamos em casa. Eu não, né? Ah, Eu, sim. eu continuo trabalhando. Marcelo fica em casa de pai 24 horas por dia. Sim, faz parte. Estamos, faz A parte. gente por enquanto, também está sem trabalhar, né? Até segunda ordem, assim. Nós vamos fazer Sim, quando? Mas então, a pergunta, tem algumas perguntas, mas a gente queria que primeiro tu te apresentasse, né? Que tem gente que está vendo aí que não te conhece, eu não sabe sim, exatamente o que claro. tu faz. Então, tu trabalha bem com o pessoal da geriatria, né? Então, apresentar um pouco do teu trabalho, onde é que tu trabalha aí no Rio, qual é o hospital, que ninguém Aham. conhece, né? Então, meu nome é Débora, eu sou médica, tenho 10 anos de formada, 10 para 11 anos de formada. Eu trabalho atualmente no Hospital Quinta Dó, que é um hospital grande aqui do Rio, um hospital particular, que fica lá na Quinta da Boa Vista. E trabalho no setor de semi-intensiva. O que é uma semi-intensiva? É uma unidade intermediária. O paciente nem está tão grave a ponto de precisar da terapia intensiva, mas o paciente ainda não está estável o suficiente para ir para um quarto, por exemplo. Então,
na grande maioria das vezes, quais são os pacientes que ficam mais complexos no hospital? São os idosos. Então, grande parte dos pacientes que internam com a gente são idosos, mas não é exclusivo de geriatria, não. O meu setor é bem amplo, né? Eu sou clínica geral, e aí eu sou responsável lá por 7 leitos de paciente que ficam internados no hospital. Sim. Né? Por enquanto, eu ainda não estou atendendo frente a frente os pacientes suspeitos ou confirmados por coronavírus, né? Por infecção por Sim. coronavírus. Eu, por enquanto, estou dando a retaguarda, né? Porque a gente tem que se dividir dentro do hospital. Então, tem os médicos que estão com os pacientes confirmados ou suspeitos e tem os médicos que ficam com os outros pacientes que já estavam lá. Porque a gente sempre fica falando isso, né? A medicina não para. O cara não vai parar de ter um problema do coração ou de precisar de uma cirurgia de urgência. Isso não para. Então, o hospital tem que estar pronto para receber todo mundo. Esse que é o grande desafio. Sim, mas a equipe de vocês já teve algum contato da equipe que tu Sim, trabalha? a nossa equipe lá no hospital onde eu trabalho é um dos responsáveis por esses pacientes. Sim. Então, a gente se dividiu em 2 grupos, um para ficar com a parte da retaguarda e o outro para ficar diretamente com os pacientes, né? Sim. E como lá no hospital eu também ajudo na coordenação do plantão médico, então eu tenho que ir passando as informações para esses plantonistas que vão ficar com esses pacientes também. Muito bem. Então, assim, a gente fez algumas. Deixa eu pegar minhas perguntas aqui. Né? Algumas perguntas para a gente fazer. Uma das primeiras coisas, né, que eu fiquei até de falar, assim, que aqui, por exemplo, hoje em Porto Alegre tá um dia super bonito, né? Tá ótimo para passear, mas na verdade não pode passear, né? Então, uma das coisas, assim, a gente está em isolamento, a gente está em quarentena, a gente está em distanciamento social. Então, se tu podes explicar, assim, né, o que que é cada um desses termos e o que que, na verdade, a gente está fazendo. Então, eu acho até que no começo, assim que começou a coisa do coronavírus, esses termos eram um pouco mais distantes um dos outros, tá? Eu diria que agora a gente está no momento que a coisa está meio que misturada, tá? Uhum. Então, assim que começou, a gente chamaria de isolamento as pessoas que de fato estivessem fazendo um isolamento. Por Uhum. exemplo, a pessoa que está com uma síndrome gripal ou fortemente suspeita para ser coronavírus ou que já tem a confirmação de ser coronavírus. Essa pessoa tem que fazer um isolamento, inclusive dentro da própria casa. Sim. Então, Ela por tem exemplo, se eu. que não passar É. nada. Então, assim, se eu tivesse suspeita, eu dentro da minha própria casa ia ter que ficar num quarto sozinha, separada das crianças e do Marcelo, andar dentro de casa com máscara, se eu fosse sair do quarto, ter preferencialmente um banheiro que só eu usasse. Então, eu considerando que o isolamento é total, não pode compartilhar talher, não pode compartilhar nada. Tá? Então, o isolamento é isso. O isolamento é quando você se isola mesmo, de tudo. Não é só da rua, não é só de uma parte da família, é de todo mundo, inclusive de quem mora junto com você. Tá? Sim. A quarentena também, antes era mais fácil da gente definir o que seria uma quarentena, porque antes você sabia quem você tinha contato com alguém ou não, quando ainda não Uhum. tinha transmissão cruzada, né? Então Sim. você tinha certeza se, se você Tinha contato estava. com quem teve ou não. Sim. Viajei para fora do país, então eu tenho que ficar em quarentena para observar se eu vou ter Sim. algum sintoma. Reação. Tive contato com alguém que já está confirmado. Agora fica mais difícil da gente falar se a gente está em quarentena ou não, porque a gente não sabe se a gente teve contato ou não. Então acaba que a gente age como se estivesse em quarentena. E a Uhum. quarentena tem um número X de dias, né? O preconizado antes eram 15 dias para você ver se vai desenvolver algum sintoma ou Sim. não. Isso pode se estender. Se a pessoa começar a desenvolver sintoma, aí vai se estender a Por partir do mais um dia tempo. que começou a apresentar sintoma. Tá? E o distanciamento social, aí é o que a gente está fazendo, que é Sim. não ficar, não ter aglomerações, se isolar das pessoas de maior risco da família,
ficar, não ficar todo mundo saindo para a rua. Uhum. Né? Cuidar do Então, número de vezes que sai na rua, não, né? isso. Ter mais Isso, contato com as pessoas. isso seria o distanciamento social. E no distanciamento social é que tem aquelas duas vertentes que hoje em dia está em xeque aí se a gente vai fazer uma ou outra, que é o Uhum. vertical ou o horizontal. A Essa era uma gente, das perguntas. a gente por enquanto está fazendo o horizontal, que é Uhum. todo mundo está dentro de casa. Então, isso é Sim. o horizontal. Só sai quem faz serviço essencial, né? Uhum. E que também é difícil de você dizer qual serviço é essencial e qual não é. A Sim. linha é muito tênue. O vertical seria você tentar liberar para sair as pessoas que, teoricamente, não seriam de grupo de risco. Sim. Né? Teoricamente, porque, é claro, às vezes tem uma pessoa que foge à regra, né? Mas o grupo de risco sabido são as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas que têm alguma doença crônica já. Então, Uhum. que tem diabetes e usa insulina, que tem pressão alta, que tem algum outro problema cardiológico, pessoas que têm câncer, Uma das... pessoas obesas, asmáticas, pessoas que têm qualquer outro problema de pulmão que não asma também. Pessoa que fuma muito, já tem comprometimento pulmonar, com certeza. Então, quem faz quimioterapia, quem tem É HIV, mais baixa, né? exatamente, coisas que podem diminuir a imunidade ou que podem precipitar sequelas mais graves do desenvolvimento daquela infecção. Né? Então, o Uhum. cara que tem o pulmão comprometido, por exemplo, o coronavírus ele compromete muito o pulmão. Se o cara já tem um pulmão que não funciona tão bem, a Direito. tendência é que nele seja pior. Uhum. Então, no vertical, essas pessoas seriam mais poupadas, ficariam mais dentro de casa. E os outros que não tenham tanto risco, que são os saudáveis e os mais jovens, teriam um acesso um pouquinho menos restrito. Sim. Muito bem. É o que a gente tem que ver o que vale a pena, né? Porque a pessoa vai, tem o contato, volta, né? E acaba trazendo, talvez, né, para dentro de casa esse vírus, né? Mas, amém. Deixa eu ver aqui as outras perguntas, só para a gente não se perder. Uma das perguntas aqui, qual é a gravidade dele, né? Porque a gente ouve assim que, para as pessoas de risco, mas a gente sabe que já teve morte de crianças, que já teve morte de jovens, né? Então, qual é a gravidade desse vírus? Porque também tem aquela coisa, parece uma gripe, mas ela não é uma gripe. Então, o que a gente entende, eu leiga, né? Entendo que, na verdade, a rapidez com que esse vírus age, mesmo que pareça uma gripe, é muito maior e ataca muito mais os nossos sistemas do que uma gripe comum. Né? Então, eu Então, não sei o que é o vírus de fato, né? eu diria que a gente pode até considerar que é um tipo de gripe, tá? A Uhum. gente tem vários vírus que provocam as gripes. Tem vírus que são menos fortes, entre aspas. A gente falaria no termo médico, são menos virulentos, ou seja, causam menos estrago. Tem os vírus mais bobos, né? Que são os que causam aquelas gripes mais comuns, mais suaves, que você fica até meio amuado quando tá no ápice, fica ali com o nariz escorrendo, com febre, com dor no corpo. Mas aquilo ali passa depois de um Vida período normal. e vida Sim. normal. Então, algumas pessoas podem ter infecção pelo coronavírus e ter sintomas igual de uma gripe comum. Uhum. A grande dificuldade é que a gente ainda não sabe por que a infecção em uma pessoa se desenvolve de uma forma e em outra de outra. Não parece que são só as comorbidades, as doenças associadas e nem os fatores de risco. Porque às vezes tem pessoas que saem da curva, tá? Uhum. Então, assim, mas a grande maioria das pessoas, pelo que a gente viu nos outros países, a grande maioria desenvolvem formas que são curadas, tá? Sim. Desenvolve formas que não são tão graves assim. A grande dificuldade é porque o vírus ele se dispersa muito rápido, ele contagia muito fácil, né? Então, quando a gente fala
sobre o isolamento e tudo mais, por que que a parte médica, a parte de saúde tá falando muito sobre isso? Porque quando a gente sabe que a gente está lidando com uma coisa que tem uma disseminação muito rápida, a gente sabe que pode acontecer da gente saturar muito rápido os leitos de hospitalares e não conseguir dar conta para atender toda a população. Essa que é a dificuldade, porque a gente não sabe. Se a gente tivesse certeza que todo mundo vai fazer gripezinha, era uma coisa, mas a gente não tem, a gente não sabe quem vai fazer de uma forma e quem vai fazer. Quem vai ter. Sim, quem vai ter um caso pior que o outro, né? Então, assim, se você me perguntar assim, Débora, existem formas graves? Existem formas graves. Débora, você já viu paciente com forma grave lá no hospital? Eu já vi paciente com forma grave lá no hospital. Então, assim, é real que existem formas graves? É real. É real que a gente tem que tomar cuidado? É real. Isso não é motivo para a gente ter pânico. Sim. Né? Isso é motivo para quê? Para a gente tomar os nossos cuidados. Assim que começou isso, eu falei com o pessoal lá da igreja. Eu falei assim, gente, pelo menos para uma coisa vai servir. A gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente banaliza tanto algumas barreiras que a gente quebra e a gente se contamina tanto que a gente nem percebe. Então, tem vários cuidados que a gente está tendo hoje em dia que a gente deveria ter sempre. A gente nunca deveria ter abandonado, né? A lavagem de mãos, quando entra em casa ou quando chega em algum outro lugar. Tem a coisa que você traz da rua, você ter cuidado de fato, você higienizar aquilo. O seu sapato, quando você traz também para casa, que também é uma coisa totalmente contaminada, né? Quantas porcarias a gente não... Para tirar também, né? A gente entra de sapato em casa. Exatamente. Então, são aqueles cuidadinhos que a gente deixa de ter. Às vezes, até quando a gente acaba de ter filho, né, Verô? Às vezes a gente até tem um cuidado excessivo assim que acaba de ter, mas depois a gente também esquece. Então, assim, as coisas do chão, comem do chão e assim vai. As coisas vão entrando nas mesmices, né? Sim. Vão caindo na mesmice e a gente deixa passar. Deixa passar, sim. Alguém perguntou aí sobre carga viral. Isso, o Dani perguntou, eu ia anotar aqui, eu estava tentando abrir, mas esse celular não é meu, né, o meu tá aqui, fica meio difícil. Sobre imunidade grupal, se não me engano, que ele falou. Então, essa coisa da imunidade grupal seria mais ou menos essa ideia aí da verticalização. Aí você fecha as pessoas que são mais potencialmente desenvolveriam formas graves, né? Que são as pessoas que têm comorbidades e a idade mais avançada, e você libera para sair os mais jovens e o que não tem doença associada. E aí, nisso, você tenta expor não, naturalmente essas pessoas vão estar mais expostas na teoria de que você aí está desenvolvendo uma imunidade. Mas isso também é controverso, tá? Isso também é controverso, porque tem um relato ou outro já fora do Brasil de pessoas que pegaram mais de uma vez. Né? Porque a teoria disso é você achar que uma vez que você pegou o vírus, você não vai pegar de novo o mesmo vírus. Uma vez curado, então você está imune. Isso, então assim, na teoria, sim, mas já tem um caso ou outro que houve reinfecção. Tá? E daí aí foi tem... mas porque daí tu cria os anticorpos, né? Sim. Então, assim, não tem ainda como a gente ter certeza, porque a doença é muito nova. Se a gente parar para pensar na história mesmo, né? Imagina quando surgiu a AIDS, por exemplo. Né? Quando surge uma doença nova, é sempre muito difícil, porque a medicina fica toda correndo atrás do que a gente vai fazer, né? E o pânico vai se instalando porque, de fato, assim, o que fazer? A gente não sabe, o meu chefe gosta muito de falar assim, a gente está aprendendo com o carro andando, você está aprendendo a dirigir com o carro andando, você não tem tempo, você tem que aprender e vai atualizando todo dia. O que você orienta hoje, amanhã pode ser que seja diferente, né? E vai, é um aprender contínuo. Sim. E aí a carga viral, eu não sei a carga viral, foi o Martin que perguntou aqui, a carga viral. Não, com certeza. Assim, a gente não tem dosado aqui no Brasil a carga viral, não. Tá? Mas é claro, se você pensar, é claro que quanto maior a carga viral, maior
vai ser a gravidade da doença. Porque você vai ter mais vírus atuando ali no organismo para causar mal. E também, da mesma forma, aquele cara vai transmitir muito mais. Sim. Né? E a gente, até aproveitar que eu falei de transmissão, como é que é a transmissão desse vírus? A transmissão desse vírus é justamente pelos nossos fluidos, pela saliva, pela coriza, né? Até existem alguns relatos de transmissão até fecal também, porque tem algumas alterações gastrointestinais, às vezes, que a pessoa pode fazer. Mas aí tem que ser mais sujinho ainda, né? Para se contaminar assim. A pergunta do Miguel é se ali que na China parece que já tem vacina, se tu sabe alguma coisa sobre isso, se tem teste. Ainda tá em estudo, não tem ainda certo, não. Ainda tá em estudo. Teve até uma coisa que aconteceu, tem uma vacina de cachorro. Não sei se vocês ouviram isso falar. Tem uma vacina de cachorro, porque existem vários coronavírus, né? São vários sorotipos. O coronavírus que a gente está combatendo agora é o tipo 19, que até ganhou o nome 19 porque foi de 2019, né? Mas existem vários coronavírus. E existe um que o cachorro é vacinado. Teve muita clínica de vacinação de gente batendo lá, querendo vacina para o coronavírus, mas não funciona. Essa não é pra gente, não é a mesma. Não ia adiantar nada. Uma das outras perguntas era se só realmente atinge os grupos de risco, né? Que já respondeste. Quais são as complicações que pode levar, né? A gente sabe que ataca principalmente a respiração, né? Os pulmões e tal, mas existe alguma outra complicação, né? Qual é o caso? Existem sim. As formas, o mais comum seria febre. A febre normalmente persiste até por mais dias. Tá? Febre alta ou febre? A febre é assim, é maior que 38, tá? Pode até dar uma febre mais alta também. Mais febre, que normalmente persiste por mais dias. Se a febre sumir e depois voltar, isso é um sinal de que a coisa pode estar piorando. Então, é uma coisa para ficar atento. Os sintomas gripais e aí a falta de ar, que são os primeiros sinais que a gente vê. Então, ataca principalmente a via respiratória, mas não só. O que é muito comum é que... Da gripe, né? Da gripe normal, vamos dizer assim, porque tu fica com o nariz, a coriza, toda aquela sensação do corpo. Normalmente... né? Isso. Então, é muito comum a tomografia que esse paciente faz, mostra muita alteração pulmonar. E normalmente essa alteração na tomografia precede a alteração clínica. Sim. Né? Então, às vezes, você já vê uma tomografia horrorosa e o paciente ainda está bem. Isso é uma coisa característica do coronavírus. Então, sobre outros... Isso. Então, como tem muita alteração na imagem da tomografia, a gente ainda não sabe, porque como ainda é uma doença muito recente, a gente ainda não sabe se essas pessoas que têm muita alteração, o que vai acontecer com elas lá na frente, depois que passar a doença. Uma vez curada da gripe, será que esse pulmão vai ficar para sempre com alguma sequela? A gente ainda não sabe dizer. Pode ser que esse pulmão se comporte sempre como um pulmão um pouco mais debilitado. Mas isso aí só o tempo que vai dizer, porque ainda é muito cedo para a gente ter esse know-how, tá? Outros órgãos que podem ser afetados. O paciente grave pode ter uma inflamação do músculo do coração, e isso daí fazer uma disfunção cardíaca. É também comum algumas disfunções no intestino, às vezes dá uma dor abdominal forte, e esse paciente acaba tendo que ir para uma cirurgia, por exemplo, de emergência, como se tivesse com uma apendicite. Por quê? Porque faz uma inflamação lá dentro também forte. Isso também pode acontecer. Mas são casos não tão comuns. São mais raros. Exato. Exatamente. Várias inflamações no corpo. Mas isso é mais raro. Não é tão comum. Então, podem acometer outros sistemas, sim. Outra coisa que alguns otorrinos falaram, às vezes, da alteração no olfato e no paladar também. Isso também tem sido comum.
O Martin perguntou se vacina com anticorpos de pessoas curadas seriam úteis para tratar ou imunizar a população. O princípio de vacina não é esse. Vacina, normalmente a gente presta outra vez, né? Pra mim que travou. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Agora voltou. Voltou. Acho que tu voltou. Não tô te ouvindo agora. Tô te vendo e não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo agora. Não sei se eu apertei alguma coisa aqui, eu acho que não, mas agora travou de novo. Travou de novo. Eu vou tentar chamar ela de novo. Vamos ver se foi. Ela voltou. Voltou, mas eu não tô te ouvindo. O áudio não voltou. Aqui tá sem áudio também. Deixa eu tentar te chamar de novo, vamos ver se funciona. E deixa eu te achar. Achei. Vamos ver se vai. Tô ligando pra ela de novo. Pronto, foi, não Foi? foi? Ah, foi. Agora foi. Tá. Agora foi. Foi. Teve uma pergunta ali em cima que agora eu me passei, mas não sei quem é que fez ali. Não consigo Negócio de voltar. transmitir para animal doméstico, né? Isso. Não, isso daí também já falaram que não. Esse coronavírus não, para animal doméstico não Ah, tem problema, não. Não precisa botar máscara em gato, cachorro, nada disso. sim. Até há uma pergunta que dizem que quem não usa máscara, na verdade, é quem está contaminado. Não adianta tu sair na rua de máscara. Então, o lance da máscara. A orientação é essa: você vai usar a máscara se você tiver com sintoma respiratório para Aham. você não transmitir para ninguém. E Sim. usar a máscara é relativamente difícil. Usar máscara Aham. não é fácil como parece usar. Porque não é só botar a máscara e você usar as suas mãos naturalmente, como se você não tivesse de máscara. Você botar a Aham. máscara e ficar botando a mão na boca, no nariz, por cima da máscara, você contamina tudo. Uhum. Porque você está pegando o que está ali por cima da sua máscara e passando em todos os lugares e está pegando tudo que está ali e trazendo para você. Então, saber usar a máscara não é todo mundo que sabe. Você pegar a Sim. máscara também depois que botou e ficar expondo essa parte aqui e voltando, você também está contaminando Também não tudo. adianta nada. Então, uma vez que botou a máscara, não mexe mais no rosto, não mexe Uhum. mais na máscara. E quando for tirar a máscara, vai tirar de trás para frente. Nunca botando a mão aqui, que essa parte está toda contaminada. Tá? Sim. Então, Lavar bem, né? tem De que maneira. isso. Mexeu ali, jogou a máscara fora, lavou a mão. Uhum. Tá? Então, a máscara é indicado para as pessoas que estão contaminadas. Pode chegar num ponto X, como está lá na Itália, como Uhum. esteve na China, que aí todo mundo precisa sair de máscara porque você já não tem mais controle da coisa. E isso pode acontecer. Esperamos que não. Mas, por Uhum. enquanto, a orientação é máscara só para quem está transmitindo. É claro que se uma pessoa for grupo de muito risco, aí tudo bem, até vale a pena essa pessoa botar uma máscara para se proteger. Aí, uhum. Porque você nunca Até sabe o uma que você vai encontrar pergunta por aí. minha agora. O vírus, eu ouvi falar que depois dos 26 graus ele não tem tanta facilidade de proliferação. Seria essa
forma de falar, não sei. Isso é real ou não é real, né? Porque aqui no Brasil a gente tem a ajuda do clima, que ainda tá quente, né, Marcelo? Marcelo quer Tu tem que falar aparecer. embaixo, não vai falar agora. E, mas aí aqui no sul o medo, né? Porque a gente tá na parte que fica frio daqui a pouco, apesar que o calor ainda tá nos pegando bastante, mas daqui a pouco vem o inverno. E aí seria o pico, então, na verdade, para nós não seria essa época de abril, seria mais para maio ou junho, no nosso caso do frio aqui do sul, né? Eu não sei se isso é real ou não, se não tem nada a ver. Então, não, a gente ainda não sabe. Então, Uhum. os lugares que a gente teve a história do vírus antes, né, antes de acontecer aqui no Brasil, são lugares de clima diferente do nosso. Sim. Então, na teoria, a gente sabe que o vírus vai se replicar mais fácil no frio. Sim. Mas a gente ainda não sabe qual vai ser a realidade aqui. É claro que a gente sempre fica naquela torcida, né? Ai, tomara que o nosso clima ajude. Ajude, sim. Mas não tem como a gente, então quer dizer que a gente está tranquilo porque o nosso clima, a gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe, tá? Até que ponto isso pode ajudar a gente. Uhum. A outra pergunta aqui foi, acho que o Cássio que colocou. Não, o Daniel botou. Aproveitando, uma pessoa de 70 anos que nunca tomou vacina da gripe, pode tomar ou pode ter complicações se tomar? Ele está reescrevendo a pergunta do Cássio ali, ó. Ah, tá. Não, a princípio pode tomar sim. Não, por nunca ter tomado, não afeta e não. A ideia. A pessoa tem reação, né? Por tomar a vacina da Sim, gripe, tem a gripe. Então, baixaria a imunidade ou teria mais chances de pegar o coronavírus ou não tem nada a ver, né? Acho que seria essa a pergunta, né? essa que é a pergunta. Teoricamente, não aumentaria o risco de pegar, porque a pessoa de 70 anos tem que cumprir Ficar em casa. É. Então, ela mesmo que ela saia para tomar vacina, ela sai para tomar vacina, volta para casa e fica em casa. Em casa. Então, a Uhum. princípio, ela não aumentaria o risco dela, não. A ideia é a gente proteger ela contra uma gripe a mais. E assim, tentar tirar o fator confundidor caso ela venha a ter Acho que é o uma. sintoma. Esse que é o raciocínio, tá? O raciocínio, quando eles anteciparam a campanha, foi para a gente tentar diminuir os casos de gripe grave que possam confundir. Porque a vacina contra a gripe, ela não impede que você tenha gripe. Ela tenta te dar uma imunidade a mais para você não ter gripe grave. Porque existe gripe grave, né? Que eu acho que a gente tá... Isso. É para você ter uma gripe um pouco mais branda. Então, essa que é a ideia. Aqui tem uma outra pergunta. É quanto tempo o vírus sobrevive? Por quantas horas? Então, depende muito. Ai, Jesus. Depende de sobre qual substância que ela tá. Se ele tiver. Tem até um memezinho que circulou até nas redes sociais, eu não tenho ele aqui agora. Porque o tempo dele no papel é um, no plástico é outro, no metal é outro. Então eu não vou saber de cor agora, mas em cada superfície é um tempo diferente. Tem algumas superfícies que ele dura mais, tá? Então eu não vou saber responder isso de cor, não. Depois eu posso até tentar eu posso tentar essa coisinha pra gente publicar. Qual é o maior tempo de duração? Eu cheguei a ver coisas de durar. Então, eu cheguei a ver algumas superfícies que durava mais de um dia. Mais de um dia. Então é Tipo, imprescindível ficar em casa. até assim, por exemplo, dinheiro. Dinheiro, por exemplo. Até porque dinheiro muita gente pega, né? Sim. Então, como é que você vai saber há quanto tempo tipo, passou na minha mão, passou na sua, passou na do cara que te deu o troco ali na padaria, passou. Então, é super contaminado. Então, o dinheiro normalmente é um veículo terrível, tá? Sim. Mas as outras coisas, metal, plástico, são coisas fáceis da gente estar limpando, né? Então, até assim, quando a gente vai para a rua, é legal a gente pensar no que a gente está levando e no que a gente está trazendo para casa. Eu, por exemplo, eu tô indo para o hospital pelo menos 3, 4 vezes na semana. Eu não tô levando mais a minha bolsa de todo dia. Porque como é que eu vou ficar passando um negócio na minha bolsa todo dia? Claro. Eu ia estragar, né? Uma bolsa de couro, vou estragar a bolsa.
Sim. Então, eu tô preferindo usar uma bolsa que seja lavável. Porque Aham. aí eu posso passar um pano na bolsa, eu posso de tempo em tempo lavar essa bolsa quando eu tiver uma folga. E fica numa parte separada da casa, já fica na entrada, ela nem entra para casa. Entendeu? Então, Aham. são alguns cuidados que a gente tem que ter, porque é Tem que ter. variável de superfície para superfície. Eu ouvi dizer também que coloca assim, se tu entra em casa, tira os sapatos e coloca no sol, que ajudaria também a matar o vírus ou coisa assim, né? Tem algumas pessoas que estão fazendo assim, bota para passa algum produto também. Você pode Aham. deixar assim na porta de casa alguma coisa para desinfetar. Não precisa ser álcool, né? Teve aquela neura do álcool. Eu preciso de álcool 70 para Sim, tudo. Não, a gente não precisa de álcool 70 para tudo. A água e sabão limpa muita coisa. Você não precisa aham, passar álcool 70. Um desinfetante limpa muita coisa também. Então, passar um sim, desinfetante no chão, né, ali da entrada, que é onde está transitando mais vezes quando você sai e entra, é o suficiente, não precisa ser o álcool propriamente dito. Até esse lance do sim. álcool, quem não sabe usar álcool, bota muito álcool. Não sei se vocês viram um meme também saindo aí nas redes, de uma pessoa que se queimou, porque passou o álcool, não deixou o Álcool tempo de demais, secar, claro. e aí foi usar fogo e se queimou. Então a gente precisa ter cuidado, não é muito álcool. Se for usar o álcool, é uma bolinha pequenininha que bota só, é Sim, menos de uma moedinha, né? Uma gotinha para você poder limpar a mão toda. E dentro de casa você tem que priorizar água e sabão, não tem por que você sim. ficar Aí usando até porque direto. o valor está absurdamente alto, né? Enquanto a gente sabe que sabão e a água funcionam muito bem, né? Aqui a Todo França, negócio ultravioleta. não sei qual que tu tá lendo aqui, eu vi que a França perguntou se a pessoa pode ter de novo, né? E tu já Pode. tinha falado, acho que ela não Então, ouviu, mas é mais raro isso. É mais raro, mas pode acontecer. tô vendo aqui mais pra baixo. Márcios, não é para compartilhar chimarrão, tá? O chimarrão, infelizmente, vai ter que ser tomado só com você. É Tive pela triste, Rebeca, ela gosta, então não é adianta nada. triste. O Martin perguntou do negócio de ultravioleta. Até hoje eu recebi também no hospital. Por quê? É claro, como os insumos dentro do hospital já estão faltando, né? Até tem muita gente desesperada que comprou coisa. Ah, comprou máscara disso, máscara daquilo. Porque tem a máscara cirúrgica comum e tem também aquela máscara reforçada que a gente usa quando está em exposição paciente com tuberculose, paciente com coisas que transmitam mais fácil, né? Então, teve muita gente que comprou e está faltando em alguns hospitais já. Então, a gente está Sim, a tendo gente que também não sabe usar, que nem tu falou, né? Ela vai botar, não vai adiantar nada, ela vai pegar igual. Exatamente. Então, a gente está precisando aproveitar essa máscara por mais de um dia. Então, hoje eu até recebi um negócio falando sobre esse negócio do ultravioleta. Então, não é besteira comprar, Martin. É besteira comprar esse negócio ultravioleta. O que eu recebi falando é justamente que no hospital, quando a gente faz a esterilização de materiais, é uma potência muito maior do que esses geradores pequenos de ultravioleta que às vezes você tem num salão para esterilizar coisa, ou que eles são menores, são em menor escala, então pode ser que não esterilize adequadamente as coisas. E para o que a gente faz no nosso dia a dia também é besteira. Então, eu recebi falando do material hospitalar que a gente tem que reutilizar. Então, já Sim, falando que não conseguiria esterilizar tão bem assim que não era garantido. Então, dentro de casa não faz sentido, vai ser um gasto desnecessário. Em casa é o suficiente você lavar, você tomar os cuidados. Esse é o. Até porque sim. tentar não trazer as coisas não laváveis para fora de casa. Essa pergunta é boa. Ir até o hospital corre mais risco de ser infectado? Qual procedimento fazem no hospital para quem suspeita, junto com os outros que se consultam por outros problemas? Então, eu vou dar o exemplo do meu hospital, tá? Então, a orientação é o seguinte: primeiro, se você começa a ter sintomas de gripe, você não vai de cara no hospital. Quando você tem uma gripe comum, você vai no hospital? Você não vai no hospital. Você fica em casa, você bebe bastante água, você toma um remédio para febre se você tiver.
Você vai tratar, se você tiver com dor no corpo, toma um remédio para dor no iniciar corpo. como qualquer outra vez. Você vai tratando os sintomas. Agora, se você começa a ter algum sinal de gravidade, né, ou algum sinal a mais, a minha febre já passa de 3, 4 dias e não melhora. Eu tô achando que está piorando a febre, estou começando a ter falta de ar junto, estou começando a ter diarreia, estou começando a ter dor na barriga, estou sentindo outras coisas, né? Cansaço demais. Então, se você tem outros sintomas associados e você vai precisar ir no hospital, a maioria dos hospitais já está fazendo o quê? Faz uma rota específica para síndrome gripal, para a gente poder deixar os pacientes que entram no hospital por outros problemas, um cara que chega lá com dor no peito, tô infartando, um cara que chega com outros problemas, ele vai para uma rota e o cara que tem síndrome gripal vai para outra. O cara que está com síndrome gripal já vai ganhar uma máscara na hora que chegar para poder botar e não contaminar um ao outro. Então, essa é a estratégia que a gente está adotando. E aí já vai ter lá as coisas que o médico vai perceber para saber se ele tem algum sinal ou não de gravidade que ele precise ficar internado para monitorar. Sim. Tá? Então, os hospitais estão fazendo isso, rotas diferentes para poder não contaminar chega na pacientes. emergência e é enviado, né, para o específico, né, para a área específica que necessita. Tem uma pergunta aqui. A última pergunta aqui foi da Lorena, que disse que trabalha em hospital e tem um bebê de 2 anos. Eu também tenho um bebê de menos de 1 ano. Então, o que eu estou fazendo? Por enquanto, eu ainda não considero que eu estou em mais exposição do que outra pessoa que saia na rua, tá? Por enquanto, eu ainda não considero isso. Pode chegar um momento que no hospital eu me sinta mais exposta do que a pessoa na rua. Isso pode acontecer se a coisa sair do controle. Então, o que eu estou fazendo, por enquanto, eu entro sempre pela área de serviço. Eu deixei um cantinho montado na porta de casa, que é meu canto sujo da casa. Como eu tenho algumas crianças mais velhas, eu tenho um de 5 e uma de 3, eu botei uma linha no chão para eles saberem que daquela linha eles não podem passar. Deixo a porta da área de serviço sempre fechada para o pequenininho não passar, porque ele ainda não tem condições de ter essa noção de linha. E aí, naquele canto, eu deixo tudo meu. Fica o meu sapato que eu saía, fica a minha bolsa que eu vou sair no dia seguinte de novo. O meu celular eu sempre higienizo antes de sair do hospital e quando eu chego em casa eu higienizo de novo. Eu até tô fazendo aquela técnica do plástico filme. Eu passo o plástico filme em volta do celular porque fica mais fácil de limpar ele. Aí em casa só que eu fico com ele sem plástico. A minha roupa eu tiro toda ali também já e já boto num balde separado. Essa roupa eu tô lavando separada de todas as outras roupas dentro de casa, tá? Então, essas são as medidas que eu tenho. Chego em casa direto, lavo a mão e vou pro meu banho. Banho, lavando tudo. Eu tô lavando o cabelo todo dia. Tô saindo com o cabelo preso em coque. Porque vocês devem ter visto coisa sobre barba, pelo, porque ali guarda o vírus, né? Guarda qualquer coisa que a gente tiver contato. Então, tô me lavando toda, dos pés à cabeça. E aí, pronto, depois que eu tomei meu banho e tudo, aí vida normal dentro de casa, tá? Se por acaso eu for infectada, que foi a segunda pergunta que a Lorena fez, se eu for infectada, aí eu vou ter que fazer o que a gente falou no começo, o isolamento dentro da própria casa, tá? Então aí, se isso acontecer, eu vou ter que ficar com eu sozinha no meu quarto e eles no resto dos cômodos da casa. Não vou poder ter o contato direto até passar o período dos 15 dias. Até uma pergunta, assim, claro, tu trabalhas em hospital e tu não tá te sentindo mais afetada que os outros, mas talvez a probabilidade de tu tocar em alguma coisa, né, seja maior do que eu indo ao supermercado, não sei. Mas seria interessante fazer essa mesma coisa, chegar em casa, já retirar a roupa, lavar, quem for pra rua, né, sair, fui na farmácia. Então eu preciso chegar em casa e já botar essa roupa separada para lavar separadamente. É melhor. O melhor é fazer isso. É melhor, porque você não sabe, né? Sei lá, às vezes você tá passando, alguém espirra em você, às vezes você encosta em algum lugar.
Então, é mais prudente. Nesse momento, eu acho que a gente ter um pouquinho de excesso não é ruim, tá? Mas um excesso equilibrado. Esse excesso desses cuidados. Se você põe num ambiente que circula muita gente, uma padaria, um mercado, circula muita gente. Então, de fato, é difícil você se policiar o tempo inteiro para não encostar em nada, né? Sim. Então, aonde você puder andar de escada em vez de andar de elevador, também porque o elevador fica fechado, não pegar elevador com muitas pessoas também. Se de repente a pessoa tem um. Ah, vou subir 25 andares, tá bom, beleza. Então vai de elevador, mas tenta ir de elevador sozinho. Então, são alguns cuidados que a gente pode ter. Colocaram alguns cuidados, assim, do uso do elevador. A gente mora no 11º, né? Então, até dá pra descer, mas subir toda vez no 11º andar cansa, né? Sim. Então, eles botaram lá que pode pessoas da mesma família ou pessoas individualmente, mas nunca pessoas de apartamentos diferentes, digamos assim, né? De famílias diferentes. Então, é um dos cuidados que o prédio está tomando, assim, mas de qualquer maneira, tu saiu, a porta ficou fechada, tu entrou 2 minutos depois, né, se a pessoa está com vírus, vai respirar o ar que está ali dentro, de qualquer maneira, Sim. né? Tem gente falando aqui que está usando luva quando vai no mercado. Teoricamente, se você não for tocar em nada, por exemplo, tô de luva no mercado. Tá, beleza. Você tá de luva, mas você vai botar a mão no rosto? Será que você vai conseguir se policiar para isso? Entendeu? Então tem que tomar cuidado para se você vai saber usar a luva. Você, na verdade. Higienizar tudo, né? Porque a luva porque gosta de lavar todo. Você vai usar a luva para ir no mercado, mas aí você vai entrar em casa, você vai abrir a maçaneta com a mesma luva que você usou, ou você vai descartar essa luva onde? Então tem que pensar em tudo, se você de fato está usando a barreira adequadamente ou não. Ah, não, fiz o meu trajeto todo de luva, peguei na sacola com a luva. Tá, então a sacola está toda contaminada também, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar se de fato a gente está criando uma barreira que seja eficaz ou não. Quando vou no mercado, eu não uso luva. Eu vou sem luva e eu trago as coisas na sacola. A sacola fica na parte suja da casa. E depois que eu me higienizo, eu vou tirando as coisas da sacola e vou limpando cada coisa. Uhum. Tá? Se for aquela sacola retornável, depois você dá uma limpada na sacola retornável. E aí deixa ela secar. Você limpa, passa um lisoforme em volta, passa um álcool em volta, passa alguma coisa assim. E de qualquer maneira, a gente geralmente guarda sacolinhas para usar no lixo, no banheiro, coisa assim. Então nem seria de se guardar, seria de se colocar fora. Eu não tô guardando. Eu não tô guardando porque a gente não sabe se a mão da pessoa que te deu a sacola tá limpa ou não. Geralmente os caixas de supermercado e de padaria, etc., eles estão usando luva também, de farmácia. Eles estão usando luva. Eles estão se protegendo, mas eles não estão protegendo a gente. É claro que eles não vão trocar luva de pessoa para pessoa, né? Então tem que tomar cuidado. Alguém perguntou... E aí a caixa já fica ali na área na porta mesmo, tira essas coisas e se descarta as caixas, né? Sim, é melhor, isso. Olha, me perguntaram aqui uma coisa muito específica do hospital. Gente, eu vou pedir desculpas, mas como eu não posso dar dados específicos dos pacientes que estão internados no hospital, tá? Tem sigilo médico, eu não posso responder se tem caso confirmado ou não, se tem gente jovem, isso eu não posso falar, tá? Porque eu posso falar no geral, mas eu não posso dar dado do meu hospital, não. É uma questão de confidencialidade que eu não posso quebrar. A Ana aqui está perguntando do banho de sol. Se a gente está, né, fechado em casa e não pode ficar assim, mora em apartamento, né? Mas precisa pegar sol todos os dias. É importante pegar sol. Como é que faz? E por quanto tempo seria importante a pessoa sair na rua para pegar um solzinho e voltar? Sim, importante assim, se a pessoa tiver uma varanda, se der para fazer dentro de casa, é mais fácil, né? Não são todos os prédios que estão liberando algumas áreas comuns, por exemplo, para
para poder circular. Aqui no meu Nossa, prédio, por exemplo. tá tudo fechado, nem a pracinha para as crianças, então. Exatamente. Aqui no nosso, eles também fecharam o play, assim. Eu até falei assim, poxa, podia fazer um rodízio, né? Um rodízio por andar, alguma coisa assim, mas tá fechado. Mas, enfim, é importante, sim. Então, assim, é importante manter a atividade física, nem que seja dentro de casa. Teoricamente, não tá proibido você sair para fazer uma atividade física sozinho, ao ar livre. Você não pode ir em grupo, né? Caiu aqui, desculpa. Então, assim, você teoricamente, você pode até fazer uma atividade. Às vezes, vou descer e vou ali embaixo no meu prédio, que bate um solzinho ali. Isso daí você pode fazer, tá? Então, se você conseguir, assim, 3 vezes na semana, dar uma esticada aí, sair um pouquinho. Se você tiver uma varanda, toma um sol na varanda. Eu tenho feito isso com as crianças. Eu saio para trabalhar, eu falo, o meu bate sol da tarde. Aí eu falo assim, eu falo pro Marcelo, né? Lá para umas 4 horas da tarde, deixa eles brincarem um pouquinho na varanda. Aí eles já botam as coisinhas ali e vão brincar um pouquinho, que aí toma um solzinho. Se você ficar meia horinha, às vezes nem precisa tanto, assim. Tipo, se fosse 15, 20 minutinhos, você já consegue captar o sol, né? Então, é. Então, teórico, Horário do sol, né? Porque não adianta sair meio-dia no sol e. Né? exatamente. Então, teria que ser ou cedo. Pode Tem que ser ser a hora. só, né? Isso, tem que ser nas horas que são saudáveis o sol, senão não adianta. Então, se você tiver algum cômodo da casa que bata o sol, fica ali, pega o sol ali, né? Uhum. Mas em alguma hora a gente vai descer. Os adultos acabam descendo, né? Alguém que vai ao mercado. E quando for ao mercado, vai sozinho. Não expõe duas pessoas ao mesmo tempo, expõe uma só. O outro, quando tá em casa aí para te ajudar quando você chegar com as compras, para ir já ir lavando. Faz trabalho de equipe, né? Eu e o Marcelo temos feito assim. Um está na área, está na parte contaminada, outro está na parte limpa, já vai pegando, vai lavando, vai. Ai, mano. Aqui em casa o nosso sacrifício tem sido o Daniel, ele que tem saído e se exposto e eu tenho ficado mais com as crianças em casa, né? Mas Agora, sempre como eu tô ele chega já vai pro banho, já tira a roupa, já tira sapato, né? E é bem isso aí, né? Tem uma mais pergunta alguma ali sobre a pergunta? amamentação. A amamentação não está contraindicada. A gente tem aqui, é que esse celular aqui tá errado. Acho que a gente tem em torno de uns 5 minutinhos. Se alguém tem ainda alguma pergunta, alguma coisa que tu gostaria de falar. A amamentação, a Sociedade de Pediatria se posicionou para manter a amamentação. Tá? Não é para parar, não. É claro, se você se contaminar, é diferente, tá, Lorena? Tipo, o Isaac mama também, mas se eu pegar, aí fica mais difícil para amamentar. Das perguntas aqui que a gente tinha feito previamente, eu acho que tu respondeste todas. Eu não sei se mais alguém aí tem alguma pergunta, que a gente está nos últimos minutinhos aqui. Então, já que está nos últimos minutos, eu posso só deixar uma palavra com vocês? Só um trecho que eu vou falar para vocês lerem, que eu estava falando em Isaías 41, do versículo 15 até o versículo 20. Tá? Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento o levará. O redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes nos meios dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei no ermo o cipestre, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Então, gente, não importa o quão mais difícil pareça, não importa se parece que não há estrutura, o nosso Deus é Deus. E a gente precisa confiar nesse Deus. Então, vamos tomar todos os cuidados porque a gente tem que ser prudente. Mas não vamos deixar o desespero tomar conta da gente.
A gente precisa manter viva a nossa esperança e nós precisamos ser vozes de esperança para esse mundo. Que o mundo está aflito e ávido por esperança e por paz. Então, é o momento da gente se posicionar como igreja, da gente se posicionar como cristãos e da gente jogar essa paz, essa alegria, essa certeza que só o Espírito Santo dá pra gente. Amém? Então, eu deixo com vocês esse trecho de Isaías 41. Se vocês começarem a ler, vocês vão querer ler o capítulo inteiro, porque tem muita coisa boa para você mastigar aí. Vocês podem ler a partir do 10, a partir do 10 até o 20. E aí você vai ver que Deus vai falar com você com certeza. Amém. É o que eu estava pensando, é exatamente a palavra de Romanos 12, né? Que alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Que é isso aí, o momento é esse, né? Ter esperança, ser paciente, é saber que Deus está sobre todas as coisas, Ele não vai deixar faltar nada e perseverar na oração, que Ele vai nos levar, né? É o momento da igreja mostrar essa paz do Espírito, né? É o momento da igreja mostrar que Jesus é a nossa segurança, né? Porque não adianta ter crente aí desesperado, né? Eu sei que mexe com o nosso psicológico, mexe com a nossa família, pessoas que a gente ama, mas, amém, né? Eu estava falando com o Dani, é um pouco trágico, mas assim, se morrermos, estaremos com Cristo. Isso que a gente tem que pensar, né? Essa é a nossa... Exato. Né? Essa tem que ser a nossa paz. A nossa paz, né? Então, assim, todos os cuidados, com certeza, ser o mais prudente possível, mas saber que a nossa segurança é Jesus. E que na tribulação ou na morte estaremos com Ele, né? E nesse mesmo sentido, Verô, a gente precisa tomar esse cuidado da gente estar revendo o nosso íntimo todos os dias, da gente ter certeza de que a gente não está contaminado por dentro, contaminado pelo pecado, né? Porque isso é muito importante. Coronavírus é o de menos. É o de menos se a gente estiver em pecado. A gente não pode deixar as nossas vestes contaminadas, né? Então, isso é importante. A gente, mais do que nunca, deve buscar a Deus, buscar usar a Bíblia como nosso espelho, para que a gente possa se confrontar, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que fazer sempre esse contraponto. A gente está preocupado com o que a gente está se contaminando na rua. Mas será que a gente está se contaminando com o que a gente está se contaminando dentro de casa? Agora que a gente está mais tempo dentro de casa, a gente está usando esse tempo de forma adequada, né? O que a gente está assistindo? O que a gente está ouvindo? O que a gente está lendo? Então, vamos ler, ouvir, falar coisas boas, né? Sim. Temos que A palavra fala, né? Que nem o dia nem a hora a gente sabe, mas a gente também não sabe a nossa. Então, não é por causa do vírus que a gente vai começar a cuidar da nossa alma, né? Todos os dias a gente tem que cuidar da nossa alma, porque pode ser pelo vírus, pode ser por outra coisa. A verdade é que o nosso coração tem que estar diante do Senhor sempre limpo, né? Sempre cuidado. Com certeza. Tá aí chegando no final. Quero te agradecer por participar. Desculpa de todos os erros técnicos. Não, foi muito bom. Se você então, tá? Eu não tinha nem Instagram, então eu não sei mexer mesmo. Tá? É uma tentativa, mas obrigada pela participação. A gente ama muito você. Todo o pessoal do grupo aí, né? E agora mais tempo ficaremos distantes aí, até não sabemos quando. Mas ó, de certa forma, a gente está mais perto do que antes, né? Porque a gente está usando melhor os recursos que a gente tem. Então, a gente pode fazer live, a gente pode se falar por vídeo. A gente está usando mais. Tá bom. Beijo, gente. Obrigada, Débora, por participar. Tchau, gente.